Aqui o que está faltando fazermos é finalizar o nosso botão de finalizar venda. Até o momento, a gente já fez o troco automático, aqui está sendo calculado automaticamente, e também já programamos os botões de opções. Ou seja, dependendo do que escolhermos, a gente já vai calcular o troco ou não. Pronto, e agora que a gente já fez essa programação inicial, vamos para a nossa programação de finalizar venda. Ao dar 2 cliques, a gente vai criar o botão. Aqui, como você pode ver, está com o nome de label. Então, vamos excluir e vamos primeiramente alterar o nome desse nosso botão. Vamos colocar botão de finalizar venda. Pronto. E dar 2 cliques novamente. E a primeira coisa que vamos fazer nesse código é conferir se pelo menos uma forma de pagamento está preenchido, concorda? Ou seja, a gente tem que analisar se está preenchido ou à vista, ou crédito ou débito. E para fazer isso, nós vamos fazer um if. Então, vamos clicar novamente. E aqui a gente vai começar com if. E para conferir se cada um está preenchido, olha o que a gente vai fazer. A gente vai pegar o botão de opção, então vamos colocar o B e procurar agora os botões. Primeiramente, à vista. Se o à vista, o valor dele estiver igual a falso, e mesma coisa para o de débito e crédito, então, se os três estiverem falso, quer dizer que não foi preenchido nenhuma forma de pagamento. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar a seguinte caixa de mensagem. O texto vai ser selecione uma opção de pagamento. Depois disso, vamos colocar o VB Critical para mostrar que seja um erro. E o título vamos colocar, por exemplo, formas ou forma de pagamento. Pronto. Depois disso, vamos colocar aqui um end if. E aqui a gente já consegue testar. Caso não tenha colocado nenhum e pressionado finalizar venda, selecione uma opção de pagamento. Pronto. Pronto. Agora que a gente já viu a primeira parte, a segunda é a seguinte. Caso tenha sido selecionado pelo menos uma opção, a gente vai entrar no else. E nesse else a gente vai começar a colocar o nosso código. E aqui a primeira coisa que faremos é criar uma variável linha, então dim linha slong, tá? E lembrando que como a gente criou um novo formulário aqui, é preciso colocar o option explicit, tá? Porque agora a gente torna obrigatória a declaração de variável. Depois disso, a gente vai vir aqui, linha, e o que é que a gente vai fazer nessa linha? A gente vai buscar lá na nossa planilha de vendas totais, que é a nossa planilha 9, vamos buscar a nossa última linha, pois é nela que a gente vai colocar o nosso tipo de pagamento. Então vamos procurar. Então vamos utilizar do objeto range A1, ponto current region, ponto rows, ponto count, como a gente já fez diversas vezes, tá? Isso aí para encontrar a nossa última linha. E agora a gente vai começar os nossos ifs novamente. Primeiro if. O primeiro if é avaliando qual é o botão de opção que está sendo pressionado. Por exemplo, vamos começar com a vista. Caso o botão de à vista, o valor dele seja igual a verdade, então o nosso tipo de pagamento, vamos colocar aqui o end if, para a gente não esquecer, e aqui o nosso tipo de pagamento, ou seja, qual será a nossa coluna de tipo de pagamento. Vamos voltar para o Excel e se analisarmos aqui na nossa planilha de vendas totais, é na coluna E. Então vamos voltar para o VBA e vamos lembrar disso. Então vamos para a planilha 9.range. E aqui no range, olha o que a gente vai fazer. A gente vai passar aqui a coluna E, que é onde queremos colocar o nosso valor, sendo que na linha nós queremos deixar dinâmico. E para isso, vamos passar a variável linha concatenando com nossa coluna E. E disso a gente vai pegar o valor, e o valor dessa célula que a gente vai colocar vai ser igual a, por exemplo, nesse caso, dinheiro, ou se você preferir, você também pode colocar à vista. Sendo que aqui no dinheiro, a gente vai precisar fazer algo a mais, mas daqui a pouco voltamos. Vamos continuar fazendo para débito e crédito. Então vamos colocar um else if e fazer o mesmo processo, tá? Botão de opção, crédito, ponto, valor vai ser igual a verdadeiro. Quando isso acontecer, quer dizer que eu estou pagando no crédito. Então, vou copiar, para não precisar repetir o código, tá? E simplesmente colocar cartão de crédito. Por último, faremos a mesma coisa. Colocaremos um else if novamente. E aqui, vamos simplesmente copiar, porque só vamos mudar o nome de crédito para débito. Débito. Quando for verdadeiro, aqui vai ser cartão de débito. Pronto. E agora a gente finalizou, sendo que aqui tem um detalhe muito importante que você deve ficar atento. Quando acontecer de escolhermos a opção de dinheiro, a gente precisa saber se o dinheiro vai ser suficiente para pagar aquela nossa compra. E para fazer isso, a gente vai utilizar desse nosso campo. Ó, eu vou executar
E esse campo de troco, ele vai nos dizer se vai ser suficiente ou não. Por exemplo, se eu colocar 21, eu vou ter R$1 de troco. Agora, se eu colocar R$2, por exemplo, eu vou ter menos 18. Então, vamos analisar se esse número ele vai ser negativo ou positivo. Então, vamos avaliar, como é o nome desse campo, label troco. Então, vamos vir FNF11, no VBA, finalizar venda, end. Aqui eu vou colocar um end, está em junção. E se caso for negativo, ou seja, vamos ter que trazer o resultado daquele campo para cá. Mas como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai transformar ele em double. Porque dentro daquela caption, aquele valor ele é um string. Então a gente vai ter que transformar ele em double. Para transformar, a gente vai utilizar essa função, dbl. Depois disso, a gente tem que tirar o R cifrão. E para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar o right, que é apenas os números à direita, e do right, a gente vai passar label troco, ponto caption, tá? Que vai ser o valor. Depois, a gente vai avaliar o tamanho, então len, que é a função que pegamos o tamanho, caption, e com esse tamanho, a gente vai reduzir 2 unidades, que é retirando lá da esquerda o nosso R cifrão. Por isso que tiramos 2 unidades. Então, a gente vai fechar. E esse primeiro parênteses foi para fechar a função de write. Agora, a gente fecha o C, o transformar em double. Depois disso, a gente vai testar, tá? Quando isso acontecer, aqui não é para mostrar isso, porque aqui o nosso valor vai estar negativo, ou seja, quando isso for menor do que zero. Quando isso for menor do que zero, o que a gente vai mostrar vai ser uma caixa de mensagem. Vamos copiar essa caixa de mensagem e colocar o seguinte. O dinheiro não é suficiente para finalizar a compra. Aqui eu vou colocar dinheiro insuficiente. Pronto. Aí nós faremos aqui um else if. E nesse else if, nós vamos colocar a mesma condição, sendo que agora, quando isso for maior do que zero. Ou se você preferir, caso não entre nessa condição, obrigatoriamente, se tiver com a vista, vai entrar nessa. Então, essa opção aqui, nem necessária aqui seria. Podemos simplesmente excluir. Pronto. Agora, vamos executar e testar os diferentes resultados. Vamos colocar à vista e vamos começar colocando negativo. Vamos colocar, por exemplo, R$15. Quando ficar com menos 5, o dinheiro é insuficiente. Agora vamos colocar, por exemplo, 25. Quando eu colocar 25 e pressionar finalizar a venda, não é mostrado a mensagem de erro. E é colocado aqui, ó, dinheiro, tá vendo? Ou seja, está funcionando perfeitamente. Pronto. Agora, para finalizar, olha só o que a gente deve fazer. Vamos vir aqui no fim, um pouco antes do end if, e fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar uma message box finalizando o pedido, que vai ser muito obrigado pela preferência. Até a próxima. Pronto. Aí, vou colocar um information, um VB information aqui. E por último, o título, que eu vou colocar agradeço a preferência. E agora vem um código muito interessante. Como a gente abriu esse formulário lá no caixa, a gente precisa fechar ele. Sendo que a forma de a gente fechar ele é escondendo. E para esconder, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar me, que é a propriedade de chamar o próprio formulário, e utilizar o método hide, que é de esconder. Então, faremos isso e vamos copiar exatamente esse mesmo código para todos que eu colocar a planilha corretamente. Dessa forma. Nesse caso que a gente tem um erro, a gente não vai colocar esse código. E ao testar para crédito e débito, a gente vai ter o seguinte problema. Quando a gente for tentar fazer o código, ele não vai conseguir pegar esse caption do troco porque não existe. Então, olha o que a gente tem que fazer. A gente vai ter que destrinchar essa nossa condição dentro dessa nossa condição. Então, olha só o que a gente vai fazer. Primeiramente, a gente vai ter esse else if. Vamos deixar essa caixa de mensagem, sendo que essa caixa de mensagem vai acontecer quando isso daqui acontecer. Então, quando tiver à vista, vai ter um troco. E quando tiver o troco, aí sim a gente pode avaliar. Então, quando tiver o troco, a gente vai avaliar se ele for negativo. Se ele for negativo, vai mostrar a mensagem de erro. E caso não, ele mostra essa outra mensagem. Dessa forma. Agora vamos parar e vamos executar o nosso código de novo. Vamos colocar crédito.
Aqui porque está faltando um parêntese. Pronto. E agora vamos compilar de novo. Pronto. Deu certo a primeira. Vamos agora para débito. Deu certo a segunda. E agora vamos para a vista. Vamos colocar a vista e um valor. Vamos, por exemplo, colocar R$25. E também funcionou. Se eu compilar, colocar a vista e um valor negativo, ele não vai funcionar. Perfeito. Pronto, para finalizar de vez esse formulário, vamos ter que voltar lá no caixa. E agora, quando o botão de finalizar venda for pressionado, devemos mostrar esse formulário de pagamento. Concorda? Então vamos em caixa. E quando esse botão de finalizar venda for pressionado, aqui embaixo a gente tem que mostrar o nosso formulário de pagamento. Então aqui eu vou colocar um comentário, abrir página de pagamento. E olha só como é fácil para abrir. Eu vou simplesmente chamar a página de pagamento, ponto. E aqui vai ser a parte mais importante para conseguirmos ligar essas duas páginas. Eu vou pegar o label total, pagar, e vou passar para a caption dele, vai ser igual ao label final. Ponto caption também, tá? Lembrando que quando a gente está trabalhando com rótulos, a gente trabalha com caption. Quando estamos trabalhando com caixa de texto, a gente trabalha com valor. Depois disso, quando eu terminar de passar esse valor para o formulário de pagamento, eu vou passar novamente pagamento.show, tá? Que é para abrir o pagamento. E agora, quando eu finalizar, por exemplo, se eu não me engano tem um código 2, vamos adicionar produto, adicionou, e aqui finalizar venda, ele vai perguntar seu desejo, vai fazer todo o processo e já vai mostrar aqui o valor total para pagar. Então eu vou colocar, por exemplo, a vista e vamos dizer que eu vou querer pagar, por exemplo, R$10. Então eu vou dar R$6,50 de troco e finalizar a venda. Muito obrigado pela preferência. E aqui, volta ao...